a Natura chegou a valer mais de 50 bilhões de reais na bolsa. Era a queridinha do crescimento sustentável, a empresa que provou que venda direta e propósito podiam conviver com retornos excepcionais. Hoje, a ação negocia na casa dos R$ 9,00, perto das mínimas históricas. Em menos de 5 anos, a empresa perdeu mais de 80% do seu valor de mercado. O que aconteceu no meio foi uma das apostas mais ambiciosas do capitalismo brasileiro. A tentativa de construir o quarto maior grupo de beleza do mundo, comprando a Avon, a The Body Shop e alavancando a Aesop. A aposta falhou na execução. Sufocou o balanço e forçou a empresa a vender o ativo mais valioso que tinha para pagar a conta dos outros. Depois, vendeu a The Body Shop por uma fração do valor que tinha pago e viu a holding americana da Avon entrar em recuperação judicial nos Estados Unidos. A Natura de hoje voltou a ser o que era antes, uma empresa concentrada na América Latina, com um balanço mais limpo e uma operação mais eficiente. Mas com um problema que o sell-side ainda não conseguiu responder: a receita não cresce. Meu nome é Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Duas métricas vão guiar essa história. A primeira é a margem EBITDA. Quanto de cada real de receita se transforma em geração de caixa operacional? A segunda é a alavancagem, a dívida líquida dividida pelo EBITDA. Ela mede o peso da dívida em relação à capacidade de geração de caixa. Tendo dito isso, começamos contando a história por janeiro de 2020. A Natura tinha acabado de concluir a compra da Avon e se tornado o quarto maior grupo de beleza puro do mundo. Eram 4 marcas fortes: Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, atingindo mais de 100 países e com uma força de 6 milhões e 300 mil consultoras. O BTG celebrou aquele momento com um relatório de título bem explicativo, abre aspas, construindo um player global direto ao consumidor. 40% das consultoras da Natura no Brasil já vendiam Avon. Enquanto isso, 30% das representantes da Avon já vendiam Natura. O potencial de vendas cruzadas parecia imenso. Só que os 3 ativos comprados tinham lógicas operacionais completamente diferentes. A Avon carregava um problema estrutural de transformação comercial. Sua base de representantes estava envelhecendo e sua digitalização era atrasada. Já The Body Shop dependia fortemente de lojas físicas num mundo que acelerava o online. A Aesop era o oposto: marca premium, crescimento forte e execução impecável. Um portfólio tão heterogêneo dificilmente seria gerido sob uma única lógica. A alavancagem inicial já era alta. Para fechar a conta, as sinergias teriam que aparecer rápido. Quando a pandemia fechou os shoppings em março de 2020, o mercado respirou aliviado ao ver que a venda direta resistiu. 90% das representantes migraram para a plataforma digital. A criação de lojas virtuais saltou de 1.000 para 3.000 por dia. O canal online da Aesop quase dobrou de tráfego em algumas regiões. A resiliência operacional então ganhou os holofotes, enquanto a dívida ficou em segundo plano. No fim daquele ano, em outubro, a Natura emitiu mais de 121 milhões de ações para levantar 6 bilhões e 200 milhões de reais. Sendo que 4 meses antes já havia captado outros 2 bilhões de reais no mercado. 2 follow-ons em menos de 5 meses. Era um capital necessário para sustentar uma tese que já começava a revelar suas primeiras rachaduras. O Goldman Sachs, que tinha recomendação de venda após o forte rally das ações desde 2018, calculava que a alavancagem já era próxima de 5 vezes. A empresa estava principalmente se sufocando pela dívida em dólar herdada da Avon. Porém, em 2021, o BTG fez o movimento oposto e elevou sua recomendação para compra, com um preço-alvo de R$ 70. Mesmo com a visão positiva para o case, eles já avisavam: 2021 será um ano de reinvestimento. Os ganhos de margem só vão aparecer a partir de 2022. O mercado também aceitou a promessa e pagou caro por isso. A tese de plug and play, de que o modelo eficiente da Natura migraria naturalmente para a Avon, não se sustentou. Pouco depois, no terceiro trimestre de 2021, os números que começaram a chegar assustaram a todos. A produtividade das consultoras da Natura no Brasil despencou. Já as vendas da Avon Brasil tinham também derretido. As margens na América Latina estavam sofrendo golpes pesados, a inflação e o câmbio estavam destruindo o que as sinergias tentavam construir. Dado todo esse contexto,
a XP cortou seu preço-alvo de R$ 63,00 para R$ 45, afirmando que, abre aspas, o modelo comercial da Natura não se encaixava na realidade da Avon. Em 2022, dois golpes externos tornaram a situação insustentável. A guerra na Ucrânia atingiu a Avon International e a The Body Shop, ambas com operações relevantes na Europa, e a The Body Shop revelou toda a sua fragilidade pós-pandemia, afinal 81% das suas vendas dependiam de lojas físicas. A marca chegou a perder quase 8,5 pontos de margem só num único trimestre. Com o balanço então derretendo, a gestão tomou duas medidas para tentar animar o mercado. Anunciou um programa de recompra de R$ 1,5 bilhão e acenou com a mudança da listagem das suas ações para Nova York. Porém, nenhum dos movimentos sustentou a ação. A empresa que prometia receita entre 47 a 49 bilhões de reais e alavancagem de apenas uma vez até 2023, adiou as metas para 2024. E existe um outro ponto interessante a ser discutido aqui. Pouco antes, em junho de 2022, saiu Roberto Marques, o arquiteto da expansão global da empresa. Para o seu lugar, foi contratado Fábio Barbosa, nome reconhecido por realizar reestruturações. Isso já era um indicativo do que estava por vir. As decepções do mercado com as promessas de sinergia já tinham se transformado em pavor, fazendo a ação despencar 84% em menos de um ano. Fábio Barbosa abriu o balanço e encontrou uma estrutura de capital insustentável. A Aesop crescia aceleradamente e exigia investimento pesado para a entrada na China. Já a Avon sangrava caixa. Algo teria que deixar o portfólio para equilibrar as contas. Logo na sequência, em outubro de 2022, o Conselho autorizou estudos para venda ou separação da Aesop. A ação subiu mais de 15% no dia do anúncio, sinal de que o mercado já sabia onde estava o valor real da companhia. Na sequência, em abril de 2023, o acordo foi fechado. A L'Oréal compraria a empresa por 2 bilhões e 520 milhões de dólares. Isso significava cerca de 12 bilhões e 800 milhões de reais na época. A Aesop representava uma fração pequena da receita consolidada, mas uma parcela desproporcionalmente grande do EBITDA do grupo. A L'Oréal pagou um múltiplo muito acima do que o mercado atribuía à Natura inteira, um ativo de qualidade premium escondido atrás de ativos de reestruturação. Com o dinheiro dessa venda, a alavancagem saiu de um nível crítico para uma posição de caixa líquido. O sufoco financeiro tinha finalmente ficado para trás. Mesmo com o movimento, o Goldman manteve sua recomendação neutra. Afinal, sem a empresa, os problemas que restavam ficariam ainda mais expostos. Com um balanço saneado, Fábio Barbosa acelerou o desmonte do portfólio global. A The Body Shop, comprada por mais de 1 bilhão de euros em 2017, entrou em administração judicial no Reino Unido no fim de 2023 e foi vendida para o fundo Aurelius por 207 milhões de libras, uma destruição de valor considerável. Já em agosto de 2024 veio o capítulo jurídico mais complexo. A Avon Products, a holding americana não operacional herdada da aquisição, entrou em Chapter 11 nos Estados Unidos, que é uma espécie de recuperação judicial. É importante entender aqui que não foi a Avon operacional nem a América Latina, foi essa entidade jurídica específica carregando um passivo bilionário de processos que alegavam contaminação por amianto no talco dos produtos da Avon. A Natura conduziu o processo como maior credora, injetou capital via financiamento DIP e apresentou uma oferta para recomprar as operações saneadas no leilão judicial. Em novembro de 2024, chegou então o grande acordo. 67 milhões de dólares para encerrar os litígios. A alavancagem subiu, mas de forma controlada. A empresa fechou a conta sem uma nova crise de balanço. Pouco depois de todos esses movimentos, o primeiro trimestre de 2025 mostrava uma operação que melhorava, mas a empresa tropeçou no financeiro. Tentou proteger sua dívida em moeda americana com derivativos cambiais. Porém, o dólar se moveu na direção errada e gerou um prejuízo de 177 milhões de reais. A queima de caixa livre naquele trimestre chegou a 675 milhões de reais. Meses depois, em setembro, a Natura transferiu então a operação da Avon na América Central por um valor simbólico e a da Avon International inteira, exceto América Latina e Rússia, com o objetivo de eliminar a complexidade e o risco operacional. Ela cedeu então o controle dos ativos que consumiam mais atenção de gestão do que geravam caixa.
Já nesse ano, em fevereiro de 2026, finalmente o último passivo jurídico foi de fato encerrado, aqueles 67 milhões do caso do talco. Após todos esses acontecimentos, o quadro atual da empresa é completamente diferente. 3,2 milhões de consultoras, sendo 75% delas ativas digitalmente, produtividade 17% acima do ano anterior e mais de 1.000 lojas físicas abertas. Quanto aos números, a conversão de EBITDA em caixa livre subiu para 57%. A alavancagem fechou 2025 em apenas 1,3 vezes, sem vencimentos relevantes antes de 2027. Já a margem EBITDA recorrente na América Latina atingiu 16%, representando então uma forte expansão. Tudo isso acontecendo enquanto o lucro líquido se aproximou de R$ 1 bilhão em 2025. Parece tudo ótimo, porém, por outro lado, o que segue perturbando as análises é a receita que não para de cair. A Avon Brasil enfraqueceu, enquanto o número de consultoras permanece encolhendo. Agora, os analistas discutem se a Natura está virando uma história de margem sem volume, com o resultado melhorando via corte de custos, mas sem a demanda se expandir. Esse é o teste real do turnaround. Os R$ 9,00 do preço das ações atualmente podem representar um ponto de entrada nesse turnaround numa empresa de alta qualidade operacional. Porém, também podem ser uma armadilha de valor, uma ação barata por múltiplo, cara pelo que ela precisa ainda provar. Nos próximos trimestres, os números de receita e atividade de consultoras vão trazer a resposta para esse principal questionamento. A empresa vai gerar valor no novo formato ou está fadada a se apequenar ao longo do tempo?